Oi, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Isadora Vilas Boas e eu tô um pouco nervosa, né? Que é bastante gente. Da outra vez que eu vim aqui não tinha tanta gente assim. Então, aí. Eu quero primeiramente agradecer o convite e a oportunidade de poder estar aqui com vocês. É um prazer e eu espero que a minha grande experiência de vida possa agregar algo na vida de vocês. Então, o tema dessa palestra é Somos Todos Iguais. E no final vocês vão entender o porquê. Bom, muita gente me pergunta o porquê que eu comecei a fazer palestras. E meu pai sempre fez negócios com os chineses, então eu tinha contato com eles. E eu sempre percebi que eles tinham muito interesse pela minha cultura e meu dia a dia. Eu fiquei muito intrigada, porque eu era apenas uma criança. Então, um dia eu perguntei para um deles, por que você tem interesse na minha cultura? E ele me respondeu que ele levava a vida de acordo com um provérbio chinês. Ni e ge min hou. Ni e ge min hou. Homem de han hou, mei gu ren hai drio e ge. Ni e ge xian fa. Homem e ge xian fa. Mei gu ren hai drio e ge. Mei ren do la liang ge junga sui. Vocês conseguiram entender? Eu acho que ficou um pouco complicado, né? Vamos facilitar? Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com um pão, e ao se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora com um. Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com uma ideia, e ao se encontrarem, trocarem as ideias, cada um vai embora com duas. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. Vocês, no dia a dia, estão trocando pães ou ideias? Então agora eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória de vida e o que eu planejo para o futuro. Pois mais do que eu, vocês sabem que sem planejamento nós não chegamos a lugar algum. Em 2009 eu nasci, o que foi uma coisa muito importante, pelo menos para mim, né? Com 2 anos eu comecei os meus estudos. Com 4, as aulas de educação financeira e inglês. Em 2016, eu ingressei no Lobinho, que é a primeira fase do movimento escoteiro. Com 8 anos, começou a minha paixão por livros, que é algo que eu tenho até hoje. Hoje em dia eu leio de 5 a 7 livros por mês, e a leitura é algo muito importante para mim. E eu estou neste palco hoje por causa da leitura e ela abre a nossa cabeça para diversas oportunidades. Então, se eu pudesse deixar um conselho para vocês seria: leiam e incentivem todos à sua volta a ler. Em 2020, eu aprimorei meu inglês, comecei aulas de espanhol, empreendedorismo e fui para a segunda fase do movimento escoteiro, que é o escoteiro. Em 2021, eu comecei as aulas de Global Mindset, onde nós estudávamos temas de interesse global. E nas aulas de Multimakers, nós aplicávamos esses conhecimentos em projetos. Eu vou falar um pouco mais sobre essa aula em 2022. E daí eu também comecei aulas de francês sozinha em casa. Em 2022, eu ingressei na iniciação científica com o projeto da lâmpada de gravidade, que eu já tinha feito previamente na aula de Multimakers com uma colega minha da minha sala. E daí esse projeto é uma lâmpada que funciona somente pela gravidade, como já diz o nome. E ele é totalmente sustentável e eu apresentei ele na PUC ano passado. E eu também comecei a aula de Libras sozinha em casa. Agora sobre o meu futuro. 2023, com 14 anos, eu quero me dedicar mais a palestras e com 15 anos eu vou decidir a minha profissão e fazer um intercâmbio. Obrigada. Bom, vocês podem estar pensando, nossa, mas para ela as coisas caem do céu, as coisas vêm fácil. Mas não é bem assim.
Na minha casa, tudo tem que ser conquistado. Para vocês terem uma noção, a gente não tem celular, computador, nem videogame. Meu irmão até tentou pedir um videogame, mas ele ganhou um Atari. Gente, o que se faz com um Atari hoje em dia? É a mesma coisa que ter um celular e não ter internet. Eu consegui um celular, mas foi com muito sacrifício. E ai de mim se eu usar ele demais de noite ou no final de semana. Então agora eu vou falar um pouco sobre o meu dia a dia. Eu saí de casa 7h40. E daí é 40 minutos da minha casa até a escola de ônibus. Eu chego em casa 6h30. Isso se o trânsito colabora, né? E daí, isso é praticamente o tempo que vocês passam no trabalho. E a minha responsabilidade com a escola tem que ser no mesmo nível. Quando eu chego em casa, eu faço meus afazeres. E aproximadamente 1 hora antes de dormir, eu leio ou estudo. Afinal, para conseguir alcançar meus objetivos, é muito importante se dedicar. Quando eu decido estudar para uma prova muito importante que eu tenho no dia seguinte, eu acabo deixando de me divertir com as minhas amigas, por exemplo, ir ao shopping, mas eu preciso definir as minhas prioridades. Isso não quer dizer que eu não me divirta. Quando você se empenha para alcançar suas metas e objetivos, você acaba sendo influência para as pessoas ao seu redor. Eu digo isso porque eu acabo sendo um exemplo para os meus irmãos. Alguém aqui tem algum exemplo positivo de alguma coisa que você influenciou alguém? Só positivo, tá, gente? Porque negativo a gente esconde as 7 chaves. Por favor. Alguém? Eu vou ter que escolher. Aqui. Antes de eu entrar na área de design, eu sempre desenhava com a mão. E eu fazia desenho na escola e alguns amigos falaram que começaram a aprender a desenhar porque viu o desenho. Muito bom, que legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Alguém mais tem algo a compartilhar? Bom, então, aproveitando, nós adolescentes e crianças somos como esponjas. Nós absorvemos tudo de negativo e positivo que tem ao nosso redor. Então, os pais que estão aqui presentes, reflitam. Qual que é o exemplo que vocês estão deixando para as crianças? É um exemplo positivo ou negativo? Bom, vocês podem pensar também. Nossa, mas ela lida de boa com a vida, tá tudo certo, mas eu também tenho os meus problemas pessoais. Claro que são em proporções diferentes dos de vocês. E para vocês eles podem parecer pequenos, mas para minha experiência de vida, eles são gigantes. Por exemplo, eu preciso estudar para uma prova. E minha irmã abre a porta do quarto. E ela chega e me pergunta uma coisa nada a ver. Nossa, já tira completamente meu foco. Daí eu volto e estudo. Ela abre de novo e pergunta a mesma coisa. E eu tenho que responder. E daí ela volta de novo. E eu vou lá e respondo outra vez. Mas tudo bem, com ela eu só respiro e converso. Mas daí, depois de um tempo, uns 15 minutos, abre a porta e eu ouço passos. E eu vejo que é o temido. Alguém tem alguma noção assim de quem é? Vocês podem ter pensado meu pai, né? Vocês podem ter pensado que era ele, mas é meu irmão. E ele vem com ela na mão. A cartinha Pokémon. Eu já sei que eu não vou mais conseguir estudar, porque ele começa a falar, sem parar. Palavras, uma frase completa já vira uma palavra só, sem vírgula nem ponto. Vira tudo uma bagunça. E ele fala cada nome que eu não entendo. E, nossa, meu foco já acabou. E ele começa a falar, cara, mano do céu, você tem noção disso? Você tem noção do poder dele? Ai, eu saio do meu quarto e vou falar com meu pai, né? Mas ele se transforma em um monge. E ele fala com toda a tranquilidade do mundo,
Filha, se acalma, é só uma fase do seu irmão, já passa. Ai, daí que começa a minha irritação mesmo. Daí eu lembro do meu irmão e falo bem assim pro meu pai. Cara, pai do céu, você tem noção do poder dele de tirar a minha paciência? Eu não vou conseguir estudar desse jeito. Brincadeiras à parte. Mas será que vocês também não se identificam? Será que não tem aquela pessoa que tira o seu foco e a sua paciência enquanto você está tentando trabalhar? Bom, agora chegou a parte mais difícil, pelo menos para mim, que é falar sobre suas dificuldades e fraquezas. Eu tenho meus momentos, eu tenho meus erros, meus acertos, momentos de dúvida, meus momentos de medo, alegria e dificuldades. Sem falar nos momentos que trazem ansiedade ou que me deixam nervosa. E nesses dias que eu tenho sentimentos negativos, eu tenho que me esforçar ao máximo para fazer as minhas responsabilidades, mesmo que eu não esteja com vontade. Afinal, sentimentos negativos não podem ser maior do que a minha responsabilidade e do que a minha força de vontade. Bom, então, nós somos ou não somos todos iguais? Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que, na minha humilde visão, o que nos diferencia são nossas atitudes, sonhos, desejos, metas e objetivos e, principalmente, a gratidão que temos pelo lugar onde estudamos, pelo nosso trabalho, no caso de vocês, né? E também pelas pessoas que nos cercam, principalmente, porque sozinhos nós não conseguimos alcançar nada. O grupo RHB é formado por pessoas assim, porque jamais um leiteiro do interior de São Paulo que falava problema, nós fomos e voltemos, conseguiria ter construído tudo isso sozinho. Muito obrigada!